Olá, amigas e amigos do canal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu irei comentar agora o tema de repercussão geral 977 do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à apreensão de celular e à identificação da autoria delitiva por meio do acesso aos dados contidos neste aparelho celular. O Supremo Tribunal Federal fixou uma tese que basicamente vai se subdividir nos casos de encontro fortuito do aparelho e nos casos de celular apreendido no contexto de flagrante delito. Vamos analisar aqui o julgamento que foi noticiado no informativo 1184 do Supremo Tribunal Federal. Então esse aqui é o nosso tema 977 da repercussão geral. Vamos ver aqui, pessoal, ele aqui como é que ele está. Tema 977. Descrição dele. Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso sem autorização judicial a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime. Descrição. Recurso extraordinário em que se discute a luz do artigo 5º, incisos 12 e 56 da Constituição Federal, a licitude da prova produzida durante o inquérito policial, subsistente no acesso sem autorização judicial de registros de informações contidas em aparelho de telefonia celular relacionado à conduta delitiva, hábeis a identificar o agente do crime. É importante esse ponto, hábeis a identificar o agente do crime. A materialidade delitiva e a autoria delitiva, né? A materialidade delitiva e especialmente a autoria delitiva estarão, a materialidade e a autoria estarão conectadas por meio de informações que estão contidas no aparelho celular. Não é só uma informação colateral que vai servir como prova, ou como, digamos assim, elemento de prova, não. Ele irá ser hábil a identificar o agente do crime, quem cometeu esse crime, tá? Pessoal, é importante, antes da gente adentrar aqui, comentar alguns pontos essenciais a essa tese, certo? O primeiro deles é o seguinte: existe uma diferença no contexto em que o celular é encontrado fortuitamente daquele contexto em que o celular é encontrado na posse, tá na mão, tá no bolso, está guardado com o seu titular. São duas situações diferentes que, inclusive, estão repartidas aqui na tese em pontos diferentes. Guarde isso em sua memória, certo? Eu vou ler aqui o nosso resumo, que diz o seguinte: a autoridade policial pode, sem prévia ordem judicial ou consentimento, acessar os dados contidos em aparelho celular encontrado, aí aqui tá, viu? Encontrado fortuitamente no local do crime, quando ele é esquecido, abandonado na cena do crime. Desde que a finalidade seja de esclarecer a autoria do suposto fato criminoso ou de identificar o proprietário do aparelho e que, posteriormente, a adoção da medida seja justificada. Por outro lado, aí a gente muda, tá? Situação 1, situação 2. Por outro lado, quando o celular é apreendido com o suspeito presente nas hipóteses em prisão em flagrante. Está lá no bolso dele, está com ele, está na bolsa dele. Os dados somente podem ser acessados caso haja consentimento expresso do dono ou autorização judicial. Entenderam? Já entenderam, né? Então, se o celular é encontrado em cima de uma mesa, numa residência ou num local público, onde haja um número grande de pessoas, e no momento em que houve efetivamente a constatação da materialidade delitiva de determinado crime, é uma coisa. Se o celular é encontrado
na posse, ou seja, se você já sabe de quem é o celular e o celular pertence à pessoa que foi, inclusive, presa em flagrante delito, é outra coisa. Numa situação, pode haver acesso aos dados sem autorização, consentimento e ordem judicial, noutra situação, não, tá? Então, vamos ler as teses que foram fixadas. A mera... Isso tudo está em jogo, pessoal, o artigo 6º do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que está aqui sempre citado, tá? Apreender os objetos que tiver relação com o fato após liberados pelo colher todas as provas e tal. Aqui está, logo que tiver conhecimento da infração da prática penal, a autoridade policial deverá. Mas vamos ler aqui. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em flagrante delito, são as duas situações, tá? Apreensão do celular, situação 1. Flagrante delito, situação 2. Não está sujeita à reserva de jurisdição, a mera apreensão. Apreender o celular. Para apreender o celular, isso é um ponto importantíssimo. Para apreender um celular, não há diferença. A questão é ter acesso aos dados que estão incluídos dentro do celular, ok? Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar os seguintes condicionantes. Aí vamos lá. Na hipótese de encontro fortuito, ou seja, na hipótese 1, de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja seu proprietário, não depende de consentimento ou prévia decisão judicial, desde que seja justificado posteriormente. Aí a situação número 2. Em se tratando de celular apreendido na forma do artigo 6º, por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. É que ele nos remete o Marco Civil da Internet, artigo 7º, 3, que diz aqui, inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas, né? O artigo 10 do Marco Civil da Internet, parágrafo 2º, o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, na forma do que a lei estabelecer. É claro que o cidadão que foi preso em flagrante pode, por seu livre consentimento, fornecer a senha do celular e dar o consentimento livre, né, para o acesso. Mas se isso não acontecer, só mediante ordem judicial. Lembrando o item 1, tá? A mera apreensão não depende de ordem judicial. A mera apreensão. A gente está falando aqui de acesso dos dados. Que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados, informacional e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possível e depois de conferir a tramitação e a apreensão prioritárias aos pedidos de inclusive em regime de plantão. Ou seja, se a autoridade policial requerer o acesso aos dados do celular apreendido junto com o preso em flagrante, esse pedido de acesso tem que ter prioridade. 2. A autoridade policial poderá adotar providências necessárias para a preservação dos dados, até porque ela pode apreender o celular. Então, ela pode deixar ele ligado lá na bateria para não descarregar, evitar que alguém desligue, porque se desligar, não vai conseguir mais acessar. E continua no aparelho celular, antes da autorização judicial, justificando posteriormente as razões de referir esse caso. Você sabe que tem algumas coisas, inclusive de dispositivos da Apple, né? Se você desligar ele, ou se você, enfim, bloquear, enfim, a autoridade policial pode, de acordo com a melhor técnica, se acautelar para, enquanto não obtém a ordem judicial para acessar os dados que estão dentro do celular, fazer com que aquele aparelho seja preservado, né? As teses acima anunciadas só produzirão efeitos prospectivos, foram modulados os efeitos, tá? Então, essas são as teses que foram firmadas para o tema 977. Inclusive, aqui, nesse caso concreto, houve provimento do recurso do Ministério Público, né?
Porque no caso aqui, na espécie, a autoridade policial, sem autorização judicial ou consentimento, acessou a agenda telefônica e o registro de chamadas de aparelho encontrado fortuitamente, celular encontrado fortuitamente, em que cometido o suposto crime de roubo com emprego de arma de fogo com custo de agência. Né? Com acesso aos dados, a autoridade policial identificou o recorrido, que, em juízo de primeiro grau, foi condenado a pena de 7 anos de reclusão. Ao julgar a apelação, o tribunal absolveu o réu por entender configurada a ilicitude da prova colhida. Né? Com base nesses e outros entendimentos, o plenário deu provimento ao recurso extraordinário, com agravo, para reconhecer a licitude da prova, porque foi apreendido fortuitamente, restabelecendo a sentença condenatória de primeiro grau. E fixou aquelas teses. Não é? Fixou aquelas teses. Esse foi o nosso vídeo, pessoal, sobre o tema 977 da repercussão geral. E eu desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite de estudo. E nos acompanhe aqui para ser notificado dos vídeos que nós subimos aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus e bons estudos.